Olá, pessoas amigas e queridas. Espero que todos estejam bem com a graça de Deus Pai. Vamos dar a continuidade ao nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, decodificado por Allan Kardec. Vamos iniciar com a nossa oração, o Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, na terra e no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos, ó Pai, hoje e sempre. Perdoa as nossas dívidas, como também devemos perdoar àqueles que nos devem. Não nos deixes cair em tentações. Livra-nos, Pai, de todo o mal. Que assim seja, com a graça de Deus. Bem, meus amigos, hoje nós vamos iniciar o estudo do capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo. Haverá falsos cristos e falsos profetas. Sim, e como, né? Nós podemos perceber aí pelas andanças, pelas voltas que o mundo dá, que independente da era, se era lá antigamente, ou se agora, na atualidade, sempre há aqueles que procuram ali se qualificar, se autoqualificar como cristos, como profetas. E temos que estar bem embasados no Evangelho de Jesus para não nos deixarmos levar pelos modismos que aparecem de vez em quando, né? Então, vamos à leitura. Haverá falsos cristos e falsos profetas. Conhece-se a árvore pelos frutos, missão dos profetas, prodígios dos falsos profetas. Não acrediteis em todos os espíritos. E nas instruções dos espíritos vamos ver os falsos profetas, características do verdadeiro profeta, os falsos profetas da erraticidade, Jeremias e os falsos profetas. Então, conhece-se a árvore pelos frutos. A árvore que produz maus frutos não é boa, e a árvore que produz bons frutos não é má, porque se conhece cada árvore por seu fruto. Não se colhem figos dos espinheiros e nem se colhem cachos de uvas dos abrolhos. O homem de bem tira boas coisas do tesouro de seu coração e o mal do mau tesouro do seu coração, pois a boca fala aquilo do que o coração está cheio. Lucas capítulo 6, versículo de 43 a 45. Guardai-vos dos falsos profetas, que por fora se disfarçam de ovelhas e por dentro são lobos roubadores. Vós os reconhecereis por seus frutos. Acaso podem-se colher uvas de espinheiros e figos de abrolhos? Assim toda árvore que é boa produz bons frutos, e toda árvore que é má produz maus frutos. Uma árvore boa não pode produzir maus frutos, e uma árvore má não pode produzir bons frutos. Toda árvore que não produz bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Vós a reconhecereis, pois, pelos seus frutos. Está em Mateus, capítulo 7, versículo de 15 a 20. Tomai cuidado para que ninguém vos engane, pois muitos virão em meu nome dizendo, sou o Cristo, e enganarão a muitos. Levantar-se-ão muitos falsos profetas que enganarão muitas pessoas, e a caridade em muitos esfriará, porque a iniquidade se multiplicará. Mas será salvo aquele que perseverar até o fim. Então, se alguém vos disser, o Cristo está aqui ou está ali, não acrediteis,
Pois levantar-se-ão falsos cristos e falsos profetas que farão grandes prodígios e coisas espantosas, a ponto de enganar, se fosse possível, até mesmo os escolhidos. Mateus capítulo 24, versículo 4, 5, 11 a 13, 23 e 24. E também em Marcos, do capítulo 13, versículos 5, 6, 21 e 22. Bem, meus amigos, aqui nós vemos, o título: haverá falsos cristos e falsos profetas. Profetas, quem são? São aqueles que vêm trazer o ensinamento, a profecia, o esclarecimento. Vêm nos esclarecer. E Cristo, nós temos Jesus Cristo. E mesmo assim, tem aqueles que vão querer se passar, por eles, para nos enganar, para enganar a humanidade como um todo, porque sempre há a força do bem contra o mal e do mal contra o bem, querendo que não se propague as ideias de amor, caridade, que Cristo nos ensinou, que veio, se fez homem, nasceu aqui, teve que ficar milênios ali baixando sua energia para conseguir estar reencarnado conosco e nos ensinar através do exemplo. Por isso é mestre, aquele que conduz, que serve de exemplo e que passou os ensinamentos aos seus discípulos, aqueles que foram trazendo e passando para nós depois. E nesse trechinho que nós lemos, nós vimos aqui a colocação de Lucas, de Mateus e de Marcos, Eles vieram, os três vieram nos falando ali como sabermos nos colocar para não nos deixarmos levar por aquilo que parece ser, mas não é, Então o que podemos ver? Lucas nos diz, nós somos aquilo que pensamos. Nós somos, gente, aquilo que nós sentimos. Nós somos. É a nossa essência. Está ali dentro, por mais que talvez a Silvia Helena aqui tente passar por boazinha, mas se meu coração estiver carregado de maledicências, de fel, de lodo, a hora que eu abrir minha boquinha, é isso que eu vou cuspir, perdão da palavra, mas que vai respingar no próximo, naqueles que estão ali junto de mim. Porque quando falamos, é que vamos mostrar quais são os frutos que carregamos. Por vezes a gente tenta esconder, mas não é isso. Então Lucas vem mostrando ali. E por quê? Porque no fundo nós vamos ficar ali nutrido por aquilo que nós sentimos, pensamos e damos importância. Muitas das vezes damos importância a coisas mundanas, material, a mamon, Como vimos no capítulo anterior, esquecendo ali do nosso lado espiritual, da nossa essência como ser espiritual que somos e que estamos aqui presos num corpo físico para passarmos pelas experiências necessárias para o aprendizado. E dentro de nós ainda existe a tal dualidade. Nós lutamos contra os nossos maus sentimentos, os nossos maus pensamentos, aquelas emoções difíceis que a gente, como estudantes que somos do Espiritismo e tentando praticar cada dia mais, aprender cada dia mais para errarmos menos, nós ainda carregamos por vezes a raiva, o orgulho, a vaidade. E aí, nós estamos aqui nesse planeta para quê? Para aprendermos a nos limparmos, a nos lapidarmos disso tudo. E com a graça de Deus Pai, temos aí a espiritualidade amiga, que vem,
nos mostrar através do espiritismo, através das psicofonias, através desses médiuns maravilhosos que colocam aí na literatura livros idôneos com os ensinamentos que realmente devem chegar aos homens de boa fé, de boa vontade. E nós estamos aos pouquinhos buscando nos melhorar. Nós temos que parar, pensar antes de falar, porque quando a gente fala sem pensar, aí nós vamos ter que pedir desculpa. E quando tivermos essa humildade para pedir as desculpas, né? Por vezes, né, a gente ainda chega e fala assim, ai, me desculpe, falei sem pensar. Mas o que aconteceu? Nós deixamos escapar o que ainda faz parte da nossa essência, do nosso consciente. Mas estamos buscando a melhora, mas não estamos prontos. Por isso estamos aqui encarnados, para aprendermos, né? E se nós deixarmos para falar aquilo que é necessário, por vezes temos que falar coisas necessárias que o outro precisa ouvir, mas temos que falar numa hora de equilíbrio, de calma, porque vamos errar menos, vamos escolher as palavras propícias. E todos eles aqui nessa colocação vieram nos mostrando que não há árvore boa que dê mau fruto. Não tem uma pessoa que já esteja ali no máximo de sua bondade que vá respingar fel no outro. E também não há árvore má que dê bons frutos, mas nós estamos num processo de lapidação. Então, vigiar, orar, porque a vigilância ainda nos faz com que falemos o que está impresso em nosso coração, mas continuemos ali firmes, buscando o quê? A tão falada reforma íntima, que por vezes só de ouvir, tem gente que tem vontade de pôr a mão nos ouvidos para tapar, falar, meu Deus, lá vem ela de novo falando a reforma íntima. Por quê? Porque todos estamos nesse processo e temos que ir aprendendo dia a dia a nos reformar, como se fosse ali uma casinha com os tijolinhos furados, o chão esburacado, as janelas vidraças quebradas, sem teto, que precisa ser arrumada, reformada, para que sirva de morada para algum ser que necessite. Assim somos nós. Esse casebre precisando dessa reconstrução de bons ensinamentos para que possamos sim servir de morada aos ensinamentos de Cristo e passarmos adiante. Estarmos ali como os verdadeiros espíritas, em movimento, em ação. E aí, meus amigos, por que falam, né? Esses nossos irmãos aqui que fizeram a leitura, Marcos, de que eu fiz a leitura, Mateus, Lucas, dos falsos profetas. Porque eles vêm nos manipular, enganar, chegam de mansinho, falando bonito, mas nas entrelinhas eles acabam manipulando, levando a pessoa a fazer o que eles querem. E como nós, médiuns, podemos também cair nesse processo, sendo orgulhosos, se deixando levar pela fascinação, pensando que estamos ali, nossa, um espírito superior se manifestou através de mim, então sou o bambambam do pedaço. Não, estamos sendo joguetes, nos deixando levar e fazendo mal a nós próprios e aos outros. E assim também os que vêm aí dizendo em nome de profecias, mas que no fundo estão ali para se vangloriarem, levando ensinamentos que não vêm da essência cristã, dos ensinamentos de Jesus. Os verdadeiros profetas, eles trazem as mensagens que fazem as pessoas se sentirem bem, para elevar a pessoa,
mas elevar no bom sentido, não para fazê-las ficar orgulhosa, mas tirando-as ali daquela tristeza, colocando para cima, valorizando ali, dando a ela condição de ter autoestima, esperança, alegria, mostrando que sim, temos dificuldades, todos temos, mas com a fé, com a disciplina, com orar e vigiar, tudo tem solução. A confiança em Deus e nos ensinamentos trará, com a nossa boa vontade, a solução para as incertezas que possamos estar passando. E é isso que fazem os bons profetas, né? Dão essa certeza de que tudo que acontece com a gente, com o nosso planeta, é o quê? Um aprendizado. É um aprendizado, como as páginas da cartilha, lá do Caminho Suave, que eu estudei, e alguns de vocês. Não tinha muita coisa de suave, mas nós passamos por ela e aprendemos a ler, escrever, discernir o que estávamos lendo. E assim é a vida. Passamos pela dificuldade para aprendermos a evoluir e a certeza de que Jesus está no comando. Jesus está ali, nos dando o norte, nos dando o caminho, por isso é mestre. Então, não é porque somos espíritas que vamos pensar assim, eu frequento a casa espírita, nada vai me acontecer, estou com o meu corpo fechadinho. Claro que não. Se eu estou encarnado aqui no planeta Terra, coisas não tão agradáveis hão de acontecer. Por quê? Porque eu estou aqui para aprender. Como é que eu vou aprender se tudo estiver ali num paraíso, não é? Então vamos manter a nossa vigilância para não nos deixarmos levar pelos falsos profetas. Continuemos nossa leitura. Item 4, missão dos profetas. É comum atribuir-se aos profetas o dom de revelar o futuro, de maneira que as palavras profecia e predição passam a ter o mesmo significado. No sentido evangélico, a palavra profeta tem um sentido mais amplo. Diz-se de todo enviado de Deus com missão de instruir os homens e lhes revelar as coisas ocultas e os mistérios, da vida espiritual. Um homem pode, então, ser profeta sem fazer profecias. Esta era a ideia dos judeus no tempo de Jesus. Eis porque, quando foi levado perante ao sumo sacerdote Caifás, os escribas e anciãos que estavam reunidos lhe cuspiram no rosto, lhe deram socos e bofetadas, dizendo: Cristo profetiza e dize quem foi que te bateu. Entretanto, é certo que houve profetas que tinham previsão do futuro, seja por intuição, por revelação providencial, a fim de transmitir advertência aos homens. Como suas previsões aconteceram, o dom de adivinhar o futuro foi visto como um dos atributos da qualidade dos profetas. Bem, meus amigos, nós vemos, que era comum se atribuir a profetas, como se fosse possível não, mas o dom de revelar o futuro. E era também a palavra profecia e predição tinham o mesmo significado. E aí nós vemos que para o espiritismo, no sentido evangélico, é um enviado de Deus com a missão de instruir os homens e lhes revelar as coisas ocultas e os mistérios da vida espiritual. Não é
a adivinhação que tem cartaz no poste. É diferente do profeta na visão evangélica, porque os profetas, com essa visão, é de transmitir, de ensinar ali os ensinamentos de Cristo, de passar adiante, de esclarecer, né? E alguns tinham sim, por intuição, a vidência, e conseguiam fazer essas previsões do futuro. Mas o objetivo principal é a colocação ali dos ensinamentos de Cristo. Nós estamos, num período de transição do nosso planeta. Então, muitos vão surgir aí com essas falsas profecias e muitas das vezes esses falsos profetas, eles vêm através de médiuns desavisados e orgulhosos. Então estejamos atentos, confiando em Deus, fazendo a nossa parte, vigiando e orando sempre. Fique em paz e que Deus esteja com todos, que assim seja. Que a paz de Jesus esteja presente em cada coração. Vamos à leitura e reflexão do Livro dos Espíritos por Allan Kardec. Estamos no livro 2, capítulo 4, Pluralidade das Existências. Item 3. Encarnação nos diferentes mundos. Pergunta 172 de Allan Kardec. Nossas diferentes existências corpóreas se passam todas na Terra? Não, mas nos diferentes mundos. As deste globo não são as primeiras nem as últimas, mas as mais materiais e distanciadas da perfeição. 173. A cada nova existência corpórea, a alma passa de um mundo a outro ou pode viver muitas vidas num mesmo globo? Pode reviver muitas vezes num mesmo globo, se não estiver bastante adiantada para passar a um mundo superior. 173a. Podemos então reaparecer muitas vezes na Terra? Certamente. 173b. Podemos voltar a ela depois de ter vivido em outros mundos? Seguramente. Podeis já ter vivido noutros mundos, bem como na Terra. 174. É uma necessidade reviver na Terra? Não, mas se não progredirdes, podeis ir para outro mundo que não seja melhor e que pode mesmo ser pior. 175. Há vantagens em voltar a viver na Terra? Nenhuma vantagem particular, a não ser que se venha em missão, pois então se progride, como em qualquer outro mundo. 175a. Não seria melhor continuar como espírito? Não. Ficar-se-ia estacionário, e o que se quer é avançar para Deus. 176. Os espíritos, depois de se haverem encarnado em outros mundos, podem encarnar-se neste sem jamais terem passado por aqui? Sim, como vós em outros globos. Todos os mundos são solidários. O que não se faz num, pode-se fazer noutro. 176a. Assim, existem homens que estão na Terra pela primeira vez? Há muitos, e em diversos graus. 176b. Pode-se reconhecer, por um sinal qualquer, quando um espírito se encontra pela primeira vez na Terra? Isso não teria nenhuma utilidade. 177. Para chegar à perfeição e à felicidade suprema, que é o objetivo final de todos os homens, o espírito deve passar pela série de todos os mundos que existem no universo? Não, porque há muitos mundos que se encontram
no mesmo grau e onde os espíritos nada aprenderiam de novo. 177A. Como então explicar a pluralidade de suas existências num mesmo globo? Eles podem ali se encontrar de cada vez em posições bastante diferentes, que serão outras tantas ocasiões de adquirir experiência. 178. Os espíritos podem renascer corporalmente num mundo relativamente inferior àquele em que já viveram? Sim, quando têm uma missão a cumprir para ajudar o progresso, e então aceitam com alegria as tribulações dessa existência, porque eles fornecem um meio de se adiantarem. 178A. Isso não pode também acontecer como expiação? E Deus não pode enviar os espíritos rebeldes a mundos inferiores? Os espíritos podem permanecer estacionários, mas nunca retrogradam. Sua punição, pois, é a de não avançar e ter de recomeçar as existências mal empregadas, no meio que convém à sua natureza. 178b. Quais são os que devem recomeçar a mesma existência? Os que faliram em sua missão ou em suas provas. 179. Os seres que habitam cada mundo estão todos no mesmo grau de perfeição? Não, é como na Terra, aos que estão mais ou menos adiantados. 180. Ao passar deste mundo para outro, o espírito conserva a inteligência que tinha aqui? Sem dúvida, pois a inteligência nunca se perde, mas ele pode não dispor dos mesmos meios para manifestá-la. Isso depende da sua superioridade e do estado do corpo que adquirir. Ver influência do organismo, item 367. No item 367, a pergunta é a seguinte: o espírito, ao se unir ao corpo, identifica-se com a matéria? A matéria não é mais que o envoltório do espírito, como a roupa é o envoltório do corpo. O espírito, ao se unir ao corpo, conserva os atributos da natureza espiritual. Bom, então até aqui, companheiros, nós vimos pelo esclarecimento de que podemos encarnar em vários mundos para que alcancemos esse progresso que estamos vendo, que é o objetivo das reencarnações. Então, por exemplo, se estamos encarnando aqui na Terra, podemos deixar de encarnar aqui e encarnar num mundo onde temos sintonia para dar continuidade ao nosso aprimoramento moral. Há a possibilidade de voltarmos ao mesmo planeta depois para dar continuidade também. Podemos também viver por várias reencarnações no mesmo globo, por exemplo, aqui na Terra. Então, isso tudo vai depender das necessidades de cada um de nós. Todo o nosso conhecimento, nossa bagagem adquirida, intelectual e moralmente, nos acompanha enquanto espíritos, e a cada oportunidade de reencarne, seja na Terra ou ao qualquer mundo que formos chamados, temos já previamente esta bagagem que adquirimos, não a perdemos. Continuando, pergunta 181. Os seres que habitam os diferentes mundos têm corpos semelhantes aos nossos? Sem dúvida que têm corpos, porque é necessário que o espírito se revista de matéria para agir sobre ela. Mas esse envoltório é mais ou menos material, segundo o grau de pureza a que chegaram os espíritos, e é isso que determina a diferença entre os mundos que temos de percorrer. Há muitas moradas na casa de nosso Pai, e muitos graus, portanto,
Alguns o sabem e têm consciência disso aqui na Terra, mas outros nada sabem. 182. Podemos conhecer exatamente o estado físico e moral dos diferentes mundos? Nós, espíritos, não podemos responder senão na medida do vosso grau de evolução. Quer dizer que não devemos revelar essas coisas a todos, porque nem todos estão em condições de compreendê-las, e elas os perturbariam. Nota de Allan Kardec. À medida que o espírito se purifica, o corpo que o reveste aproxima-se igualmente da natureza espírita. A matéria se torna menos densa, ele já não se arrasta penosamente pelo solo. Suas necessidades físicas são menos grosseiras. Os seres vivos não têm mais necessidade de se destruírem para se alimentar. O espírito é mais livre e tem para as coisas distanciadas percepções que desconhecemos. Vê pelos olhos do corpo aquilo que só vemos pelo pensamento. A purificação dos espíritos reflete-se na perfeição moral dos seres em que estão encarnados. As paixões animais se enfraquecem, o egoísmo dá lugar ao sentimento fraternal. É assim que nos mundos superiores ao nosso, as guerras são desconhecidas, os ódios, as discórdias não têm motivo, porque ninguém pensa em prejudicar o seu semelhante. A intuição do futuro, a segurança que lhes dá uma consciência isenta de remorsos, fazem que a morte não lhes cause nenhuma apreensão. Eles a recebem sem medo e como uma simples transformação. A duração da vida nos diferentes mundos parece proporcional ao seu grau de superioridade física e moral. E isso é perfeitamente racional. Quanto menos material é o corpo, está menos sujeito às vicissitudes que o desorganizam. Quanto mais puro é o espírito, menos sujeito às paixões que o enfraquecem. Este é ainda um auxílio da providência que deseja, assim, abreviar os sofrimentos. 183. Passando de um mundo para outro, o espírito passa por nova infância? A infância é por toda parte uma transição necessária, mas não é sempre tão ingênua como entre vós. 184. O espírito pode escolher o novo mundo em que vai habitar? Nem sempre, mas pode pedir e obter o que deseja se o merecer, porque os mundos só são acessíveis aos espíritos de acordo com o grau de sua elevação. 184a. Se o espírito nada pede, o que determina o mundo onde irá reencarnar? O seu grau de elevação. 185. O estado físico e moral dos seres vivos é perpetuamente o mesmo em cada globo? Não. Os mundos também estão submetidos à lei do progresso. Todos começaram como o vosso, em um estado inferior, e a Terra mesma sofrerá uma transformação semelhante, tornando-se um paraíso terrestre quando os homens se fizerem bons. Nota de Allan Kardec. É assim que as raças que hoje povoam a Terra desaparecerão um dia e serão substituídas por seres mais e mais perfeitos. Estas raças transformadas sucederão à atual, como esta sucedeu à outra em que eram mais grosseiras. Muito interessante essa colocação, porque já sabemos que estamos vivenciando no planeta Terra um tempo de transição. E se olharmos para trás na nossa história, a Terra já foi um planeta primitivo, os seres humanos, inclusive encarnados no tempo mais primitivo, tinham corpos muito mais grosseiros, inteligência mais limitada. Vemos que isso é um processo natural, pois que os planetas também evoluem.
Pergunta 186. Há mundos em que o espírito, deixando de viver num corpo material, só tem por envoltório o perispírito? Sim, e esse envoltório torna-se de tal maneira etéreo que para vós é como se não existisse. Eis então o estado dos espíritos puros. 186A. Parece resultar daí que não existe uma demarcação precisa entre o estado das últimas encarnações e do espírito puro? Essa demarcação não existe. A diferença dilui pouco a pouco e se torna insensível, como a noite se dilui ante as primeiras claridades do dia. 187. A substância do perispírito é a mesma em todos os globos? Não. É mais eterizada em uns do que em outros. Ao passar de um para outro mundo, o espírito se reveste da matéria própria de cada um, com mais rapidez que o relâmpago. 188. Os espíritos puros habitam mundos especiais ou encontram-se no espaço universal sem estar ligados especialmente a um globo? Os espíritos puros habitam determinados mundos, mas não estão confinados a eles como os homens à terra. Eles podem, melhor que os outros, estar em toda parte. Nota de Herculano Pires, que é o tradutor dessa obra. De todos os globos que constituem o nosso sistema planetário, segundo os espíritos, a Terra é daqueles cujos habitantes são menos adiantados física e moralmente. Marte lhe seria ainda inferior e Júpiter muito superior em todos os sentidos. O Sol não seria um mundo habitado por seres corpóreos, mas um lugar de encontro de espíritos superiores, que de lá irradiam seu pensamento para outros mundos, que dirigem por intermédio de espíritos menos elevados, com os quais se comunicam por meio do fluido universal. Como constituição física, o Sol seria um foco de eletricidade. Todos os sóis, ao que parece, estariam nas mesmas condições. O volume e o afastamento do Sol não têm nenhuma relação necessária com o grau de desenvolvimento dos mundos, pois parece que Vênus está mais adiantado que a Terra e Saturno menos que Júpiter. Muitos espíritos que animaram pessoas conhecidas na Terra disseram estar reencarnados em Júpiter, um dos mundos mais próximos da perfeição, e é de admirar que num globo tão adiantado se encontrem homens que a opinião terrena não considerava tão elevados. Isto, porém, nada tem de surpreendente se considerarmos que certos espíritos que habitam aquele planeta podiam ter sido enviados à Terra em cumprimento de uma missão que aos nossos olhos não os colocaria no primeiro plano. Em segundo lugar, entre a sua existência terrena e a de Júpiter, podiam ter tido outras intermediárias, nas quais se tivessem melhorado. Em terceiro lugar, naquele mundo, como no nosso, há diferentes graus de desenvolvimento, e entre esses graus pode haver a distância que separa entre nós, o selvagem, do homem civilizado. Assim, do fato de habitar em Júpiter, não se segue que estejam no nível dos seres mais evoluídos, da mesma maneira que uma pessoa não está no nível de um sábio do instituto, pela simples razão de morar em Paris. As condições de longevidade não são, por toda parte, as mesmas da Terra, não sendo possível a comparação de idades. Uma pessoa falecida há alguns anos, quando evocada, disse haver encarnado 6 meses antes num mundo cujo nome nos é desconhecido. Interpelada sobre a idade que tinha nesse mundo, respondeu: "Não posso calcular, porque não contamos o tempo como vós. Além disso, o nosso meio de vida não é o mesmo. Desenvolvemo-nos muito mais rapidamente, tanto assim que há apenas 6 dos vossos meses nele me encontro, e posso dizer que,
Quanto à inteligência, tenho 30 anos de idade terrena. Muitas respostas semelhantes foram dadas por outros espíritos e nada há nisso de inverossímil. Não vemos na Terra tantos animais adquirirem em poucos meses um desenvolvimento normal? Por que não poderia dar-se o mesmo com o homem em outras esferas? Notemos, por outro lado, que o desenvolvimento alcançado pelo homem na Terra, na idade de 30 anos, talvez não seja mais que uma espécie de infância, comparada ao que ele deve atingir. É preciso ter uma visão bem curta para nos considerarmos os protótipos da criação, e seria rebaixar a divindade acreditar que, além de nós, ela nada mais poderia criar. Então vejam que Herculano Pires, nessas considerações, nos ajuda também a ampliar, a expandir a nossa possibilidade de pensar, o nosso pensamento, trazendo um pouco mais a dimensão de Deus na sua infinita sabedoria, onisciência, onipotência, na criação de todo um universo infinito e na nossa pequenez diante disso, nesse processo que estamos como todos os seres criados por Deus para a evolução. Então, que Deus Pai nos auxilie cada vez mais a buscarmos esse conhecimento, esse entendimento que nos auxiliará na senda do progresso. Até mais!